Tudo bem, irmãos? Meu nome é Bianca, eu sou do Ministério Pão da Vida de Caxias do Sul e eu vim contar o que o Senhor fez na minha vida. Quando eu era pequena, quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 5 anos, meu pai acabou ficando doente. Bom, meu pai ficou doente e quem cuidou dele o tempo todo foi a minha mãe. E teve todo um processo de ele ficar doente, ele ficou acamado por bastante tempo, a gente tinha que cuidar dele, fazer a refeição, que daí era por sonda, fazer toda a higiene, tudo era conosco, né? No caso, mais com a minha mãe, porque eu era pequena. E um fato que me marcou bastante foi, eu tinha 9 anos, a gente estava em casa e eu lembro que meu pai começou a passar mal nesse dia. Eu lembro que nesse dia meu pai começou a passar mal e veio vizinho, veio um monte de gente para nossa casa. E eu lembro que eu me escondi no meu quarto, que do lado do roupeiro tinha era como se fosse um colchão piramidal enrolado que a gente usava com o meu pai, só que a gente tinha 2 e fazia a troca. E eu lembro que eu me escondi dentro, ele estava enroladinho, me escondi dentro desse colchão porque eu não queria sair de casa. Mas daí, com toda a conversa que tinha e com toda a movimentação que estava acontecendo lá, eu lembro que eu saí e fui ver o que estava acontecendo, como é que estava meu pai. E nisso a minha tia me encontrou. E ela me tirou dali e me levou lá para casa da minha avó. E eu lembro que eu fiquei lá embaixo, acho que, não sei, acho que deu uns 5, 10 minutos, não lembro. Mas eu lembro que eu estava na janela e meu primo desceu e ele falou, teu pai morreu. E eu lembro que eu fiquei isolada, né, chorando. E eu fui pedir para minha tia e ninguém queria me contar. Nisso desceu, era minha prima, e eu não lembro mais quem estava com eles, e eu pedi e me contaram. E aquele dia me marcou bastante, porque eu tinha 9 anos, mas eu tenho muita recordação do meu pai. Coisas que acho que eu nem deveria lembrar pela idade, mas são coisas que me marcaram. Que nem uma coisa que eu amo muito, e eu tenho as fotos até hoje, de quando ele estava bem ainda, e a gente estava na nossa casa, e a minha mãe queria que eu tirasse a foto de um jeito, segurando a flor, e o meu pai queria que eu tirasse de outro. E eu tenho as 2 fotos bem certinhas, dos 2 jeitos que os 2 queriam que eu tirasse a foto. Eu tenho muitas recordações dele, e para mim a perda dele foi muito, muito dolorosa. Porque a partir desse dia, meio que eu comecei a culpar a minha mãe. Muitas vezes eu dizia, eu queria que a minha mãe tivesse ido e meu pai tivesse ficado comigo. Porque a minha mãe era sempre uma pessoa muito rígida. Ela sempre conversou conosco bem certinho, mas ela era sempre muito rígida em muitas questões, assim. E eu lembro que eu até às vezes brinco com a minha mãe hoje, que eu digo que o meu irmão é o preferido. Porque ela chegava do trabalho, era de madrugada que ela chegava, que ela voltava acho que umas 3 horas mais ou menos, e eu lembro que ela chegava em casa e ainda fazia os temas do meu irmão, os trabalhos dele, para no outro dia ele levar para a escola. Então eu sempre dizia que ele era o preferido, né? E eu nunca tive esse apoio da minha mãe. Então, por isso que eu sempre preferia, acho que um pouco, o meu pai. Quando eu cresci um pouco mais, eu tinha uns 14 anos, eu comecei a me envolver com outra pessoa. E minha mãe sempre disse, na verdade ela não queria que eu me envolvesse, porque eu era nova demais. Sentimentos de mãe, né?
mas adolescente, queria seguir a vida por conta própria, queria fazer as coisas como eu queria, porque eu achava que a minha mãe era errada. E com o tempo, eu e essa pessoa se separamos, e bem ali nesse meio tempo que eu me separei dessa pessoa, às vezes eu conversava ainda com ele, eu encontrei o Francisco, que hoje é meu esposo. E quando eu conheci o Francisco, na primeira semana, ele me disse que ele tinha sido convidado pela tia dele para ir para a igreja. E nesse momento, eu me convidei. E hoje eu penso bastante nisso, porque eu tinha uma aversão muito grande contra a igreja evangélica. Eu não gostava, literalmente assim, eu não gostava. E quando ele falou que ele ia, eu me convidei a ir. Quando eu vim para a casa do Senhor, a primeira vez, e eu lembro que teve um louvor em específico que era tocado, que nossa, assim, eu chorava muito quando eu ouvia aquele louvor, porque me remetia muito à cruz. E para mim era como se tudo que eu tivesse passado desde o meu pai até hoje era como se fosse eu. Eu sentia muito aquilo, muito mesmo. E quando eu vim para a igreja, eu comecei a entender várias coisas que tinham acontecido na minha vida, desde a morte do meu pai, que eu não aceitava, até coisas que eu tinha com a minha mãe, de brigar com ela, porque eu brigava muito. Esses sentimentos que eu tinha com ela, eu nunca disse eu te amo para minha mãe. E depois que eu conheci o Senhor, que eu comecei a estudar um pouco mais, eu me abri muito mais com a minha mãe. Hoje o meu relacionamento com ela é totalmente diferente, porque eu entendo que tudo que ela fez pro meu pai foi de amor. Foi realmente de amor, porque ela cuidou dele em todo momento que ele precisou, que ele teve acamado, desde o primeiro momento que ele ficou doente até o último. Quem cuidou dele foi ela. Claro, teve ajuda dos irmãos e tudo mais, mas ela cuidou dele. E hoje eu entendo que ela amou ele em todos os momentos. E tudo aquilo que eu criticava ela, eu comecei a entender que na verdade não era. Era muitas vezes até um julgo meu por não ter conhecimento. Hoje eu me dou muito bem com a minha mãe. Eu digo eu te amo, sempre que eu posso eu digo eu te amo. O Senhor tem feito muitas coisas na nossa vida. Minha e do Francisco, na minha família, na minha mãe, no meu irmão. Eu sempre pedi para o Senhor, para pelo menos minha mãe, meu irmão, enfim, minha família, vim para a igreja. Se fosse no tempo dele, claro. Mas a gente sempre quer por força própria que eles venham, né? E eu sei que o tempo não é nosso, é o do Senhor. E quando meu irmão veio a primeira vez, nossa, foi uma alegria tão grande. E eu pensei, tá, vamos ver domingo que vem. Como é que vai ser? Será que ele vai ir? E eu lembro que naquele domingo a gente foi na minha mãe e depois ia vir para a igreja. E ele já foi se arrumar e já veio com a gente. Eu falei, olha, realmente, então ele quer ir, ele quer conhecer o Senhor. Ele entendeu, né, que o chamado dele é esse. Aí, uns tempos depois, umas semanas depois, teve o chá também das mulheres, das filhas de Sião, qual eu convidei a minha mãe. No dia do chá, eu queria muito, muito, muito que ela viesse, mas eu não queria forçar ela a vir. E eu lembro que no dia do chá, eu tava aqui na igreja, só que com a correria e tudo mais, eu não vi o meu celular tocar. E depois, quando eu vi, já tava iniciando o chá. E daí ela me pediu se eu podia ir buscar ela. E aí eu fiquei, meio sem chão, porque eu disse pro Chico, nossa, como que eu não vi o meu celular antes? Eu queria ter visto para trazer ela desde o início, para ela ver as pessoas chegando assim, as mulheres chegando e louvando igual elas estavam. Eu queria que ela tivesse sentido o que eu senti nesse primeiro momento. Mas amém. Fomos lá, buscamos ela, trouxemos. E ela veio. E aquele dia, para mim, eu fiquei do lado dela ali, foi muito edificante para mim. Porque ela veio conhecer uma coisa que eu pensava que ia demorar muito mais tempo. Ela veio conhecer a casa do Senhor, veio ouvir a palavra do Senhor. E isso para mim foi
muito, 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 muito gratificante. Porque uma coisa que eu sempre dizia e eu queria que pelo menos conhecessem ao Senhor. E realmente eles puderam vir e conheceram o Senhor. O Senhor fez grandes coisas na minha vida. Hoje eu entendo o propósito de muitas delas. Muitas coisas a gente ainda está no processo, mas eu creio que o Senhor tem muita coisa para fazer tanto na minha vida quanto dos meus irmãos. E eu espero que o meu testemunho possa edificar muito a vida de cada um que está passando às vezes por uma situação igual eu passei, de perda de pai, de mãe. E eu só quero dizer uma coisa: o Senhor está contigo. Pode ser que teu pai e a tua mãe tenha partido, mas o Senhor está contigo em todos os momentos e Ele não vai te deixar.